Quando as pessoas dizem que você parece mais jovem do que a sua idade, o Espírito Santo está falando através delas. Isso não é vaidade, isso é uma profecia. O Papa Leão XIV compartilha com você hoje uma revelação divina que mudará para sempre a forma como você vê sua aparência juvenil. Antes de começarmos, se esta mensagem fala ao seu espírito, inscreva-se e caminhe conosco sob a palavra de Deus e com a orientação espiritual do Papa Leão XIV. Nos comentários, escreva sua idade e a cidade de onde você está ouvindo esta mensagem. Escreva: "O Senhor me preserva", se você aparenta ser mais jovem do que seus anos. Sua aparência juvenil é o selo visível de Deus em sua vida. A Escritura diz no Salmo 103, versículo 5, Ele sacia os seus desejos com coisas boas, para que a sua juventude se renove como a da águia. Quando você parece mais jovem do que a sua idade, você carrega a marca da preservação divina. Isso não é genética. Isso é a graça se manifestando em sua forma física. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas Deuteronômio 34, versículo 7 declara: "Seus olhos não se enfraqueceram, nem sua força se esgotou. O Senhor o preservou." Quando Deus tem um propósito para a sua vida, Ele preserva seu vaso. Sua aparência juvenil sinaliza que o céu ainda tem tarefas para você completar. O Papa Leão XIV entende profundamente essa verdade. Nas aldeias do Peru, onde serviu como missionário, os anciãos que caminhavam mais perto de Deus carregavam um brilho peculiar. Seus rostos desafiavam o tempo, seus espíritos permaneciam vibrantes. O povo local chamava isso de La Luz de Dios, a luz de Deus. A ciência não pode explicar o que a fé revela. 2 Coríntios 4, versículo 16 proclama: "Embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia a dia." Mas para alguns vasos escolhidos, essa renovação interior se manifesta exteriormente. Sua aparência juvenil é o transbordamento da renovação espiritual acontecendo dentro de sua alma. Quando estranhos confundem sua idade, eles estão testemunhando um fenômeno espiritual. O profeta Isaías falou disso no capítulo 40, versículo 31. "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, caminham e não se cansam." Essa renovação toca cada célula do seu corpo. Os pais da igreja primitiva documentaram esse milagre. Santo Antão do Deserto viveu até os 105 anos, mas os visitantes relatavam que ele parecia décadas mais jovem. Seu segredo não era dieta ou exercício, era comunhão divina. Quando você caminha em alinhamento com o propósito do céu, o próprio tempo deve se curvar à preservação de Deus. Sua aparência juvenil carrega 3 significados espirituais que o Papa Leão XIV deve revelar a você hoje. Primeiro, você está marcado para um destino adiado. Deus colocou experiências em seu futuro que exigem a energia e a aparência da juventude. José esperou 13 anos entre seu sonho e seu trono. Durante esses anos, Deus o preservou para a liderança no palácio. Segundo Reis 5, conta a história de Naamã, cuja carne se tornou como a de uma criança após sua cura. Sua aparência juvenil sinaliza cura contínua em sua linhagem. Maldições geracionais de envelhecimento prematuro, doença e decadência estão sendo revertidas em sua vida. Você carrega o testemunho de restauração. Terceiro, sua aparência o marca como portador de alegria. Provérbios 17, versículo 22 declara: "O coração alegre é bom remédio." Apesar de suas provações, seu espírito manteve uma alegria que preserva seu semblante. É por isso que crianças e estranhos são atraídos por você. Eles sentem o reino dentro de você. O Papa Leão XIV testemunhou essa verdade em vários continentes. No lado sul de Chicago, onde cresceu, avós que oravam sem cessar pareciam décadas mais jovens do que aquelas consumidas pela preocupação.
Nas montanhas do Peru, crentes indígenas que jejuavam regularmente mantinham um vigor juvenil que intrigava os missionários médicos. O mundo busca a juventude através de cremes e procedimentos. Mas Provérbios 3, versículos 7 e 8, revelam o segredo do céu. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso trará saúde ao seu corpo e nutrição aos seus ossos. Sua reverência a Deus se tornou sua fonte da juventude. Daniel capítulo 1 registra como Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que todos os jovens que comiam a comida do rei. O segredo deles era a consagração. Sua aparência juvenil reflete uma vida separada. Você fez escolhas que outros não entenderiam. O céu honrou seu sacrifício. Quando as pessoas expressam surpresa com a sua idade, receba isso como confirmação. Deus está declarando através do choque delas que você não terminou. Seus maiores testemunhos estão à frente. Seus anos mais poderosos ainda estão por vir. O óleo da unção preserva o que toca. Salmo 92, versículos 12 a 14 prometem: os justos florescerão como a palmeira, darão fruto, mesmo na velhice, permanecerão viçosos e verdes. Para você, essa viçosidade não é metafórica, é visível, é tangível, é seu testemunho para um mundo que observa. O Papa Leão XIV fala àqueles que suportaram traição, perda e decepção. Pela lei natural, essas experiências deveriam ter envelhecido você prematuramente. No entanto, aqui você está, parecendo mais jovem do que seus anos. Isso é evidência de proteção sobrenatural. O que deveria ter quebrado você, em vez disso, preservou você. O inimigo pretendia que suas provações o desgastassem. Jó 14, versículo 1 diz: o homem nascido de mulher tem poucos dias e está cheio de problemas, mas sua aparência juvenil declara vitória sobre essa maldição. Você descobriu o segredo de lançar seus cuidados sobre o Senhor. A preocupação envelhece, mas a adoração preserva. 1 Pedro 5, versículo 7 instrui: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Aqueles que dominam essa troca divina mantêm um semblante juvenil. Seu rosto conta a história de fardos levantados, não de fardos carregados. É por isso que você confunde aqueles que sabem a sua idade. Sua aparência juvenil também é preparação profética. Assim como Caleb declarou aos 85 anos em Josué 14, versículo 11: ainda sou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Você está sendo preservado para uma conquista específica. Sua aparência corresponde à sua tarefa. O Papa Leão XIV observou esse padrão globalmente. Crentes que carregam mantos de intercessão, cura ou ministério profético frequentemente parecem mais jovens do que sua idade cronológica. O óleo da unção que flui através deles age como um conservante. Você não pode derramar o que o céu derrama sem ser afetado. Mateus 6, versículo 27 pergunta: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Mas o inverso é igualmente verdadeiro. Aqueles que recusam a preocupação frequentemente encontram anos adicionados à sua aparência. Sua aparência juvenil testemunha uma vida de fé sobre o medo. O livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 1 declara: a sabedoria ilumina o rosto de uma pessoa e muda sua aparência dura. Sua busca pela sabedoria piedosa literalmente transformou seu semblante. É por isso que as pessoas sentem algo diferente em você, antes mesmo de saberem sua idade. Sua aparência juvenil também sinaliza tempo divino. Assim como Sara, que deu à luz aos 90 anos, você carrega promessas que se manifestarão no que outros consideram seus últimos anos. Deus sincronizou sua aparência com seu destino. Você terá a vitalidade necessária quando seu momento chegar. O Papa Leão XIV fala àqueles que se perguntaram por que parecem mais jovens, enquanto seus colegas mostram a idade.
2 Coríntios 3, versículo 18 explica: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória. Seu tempo na presença de Deus está literalmente transformando você. A transfiguração de Jesus em Mateus 17, versículo 2 afirma: Seu rosto brilhou como o sol. Embora você possa não brilhar visivelmente, a glória que você contemplou na adoração afetou sua estrutura celular. A ciência está apenas começando a entender o que os místicos há muito sabem sobre o poder preservador do encontro divino. Sua aparência juvenil frequentemente vem com níveis de energia incomuns. Isso cumpre o Salmo 103, versículo 5. Ele sacia os seus desejos com coisas boas para que a sua juventude se renove como a da águia. Águias mudam de penas e recebem novas. Você passou por temporadas de muda espiritual que renovaram sua força. Alguns de vocês notaram que seus cabelos mantêm a cor por mais tempo ou sua pele permanece flexível apesar dos anos. Isso não são acidentes. Número 6, versículo 5 fala do voto nazireu, onde o cabelo se tornava um sinal de consagração. Sua preservação física reflete dedicação espiritual. O Papa Leão XIV ministrou a milhares que carregavam essa marca de preservação. Nos salões do Vaticano, em Roma, ele conheceu servos de Deus na casa dos 80 que poderiam ser confundidos com 60. O segredo deles era sempre o mesmo: uma vida de oração, jejum e serviço alegre. Filipenses 4, versículo 4 ordena: alegrem-se sempre no Senhor. E isso não é mero pensamento positivo. A alegria libera hormônios que preservam. O riso literalmente medica seus ossos. Sua aparência juvenil testemunha a alegria mantida através das provações. O mundo se maravilha com sua aparência, mas não entende sua fonte. Como Nabucodonosor, observando os 3 jovens hebreus emergindo do fogo, sem sequer o cheiro de fumaça, as pessoas veem que você passou pelas fornalhas da vida ileso. Sua preservação é um testemunho da proteção divina. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, ora: que todo o seu espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis. Para você, essa preservação é visível. Seu corpo reflete o poder de guarda de Deus. O que ele manteve interiormente se manifestou exteriormente. Sua aparência juvenil também indica provisão armazenada. Assim como José armazenou grãos por 7 anos de fome, Deus armazenou força em seus ossos e vitalidade em suas células para tarefas futuras. Você não é preservado aleatoriamente. Você é mantido estrategicamente. O Papa Leão XIV profetiza para aqueles que assistem: sua aparência juvenil se tornará mais pronunciada nas próximas temporadas. À medida que a escuridão aumenta na terra, a preservação de Deus sobre seus escolhidos se tornará inegável. Você será como Moisés descendo do monte com o rosto brilhando. Alguns de vocês foram ridicularizados por sua aparência juvenil, como se estivessem tentando esconder a idade. Mas Atos 4, versículo 21, diz sobre Pedro e João que as autoridades não puderam decidir como puni-los, pois todo o povo louvava a Deus pelo que acontecera. Sua aparência está levando as pessoas a considerar o poder de Deus. A preservação que você carrega é transferível. Assim como Eliseu recebeu uma porção dobrada da unção de Elias, aqueles que se aproximam de você recebem uma medida de sua preservação. Seus filhos, tanto naturais quanto espirituais, carregarão essa marca de manutenção divina. Romanos 8, versículo 11, declara: aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Esse poder de ressurreição já está operando em você. Sua aparência juvenil é um adiantamento da imortalidade. Você está exibindo uma prévia de seu corpo glorificado. O Papa Leão XIV fala àqueles que se aproximam de aniversários marcantes com apreensão. Sua aparência juvenil é a promessa de Deus
de que a idade é apenas um número. Como o vinho que melhora com o tempo, você não está se deteriorando, mas se desenvolvendo. Sua melhor safra ainda está sendo preparada. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sua aparência juvenil indica que você ainda está na corrida. A linha de chegada ainda não está à vista. Deus o preservou para voltas adicionais. Alguns de vocês notaram um aumento nos encontros divinos à medida que envelheceram. Sua aparência juvenil corresponde à sensibilidade espiritual. Como Samuel, que ouviu a voz de Deus quando criança, você manteve uma receptividade infantil que preserva tanto o espírito quanto o corpo. Jesus disse em Mateus 18, versículo 3, a menos que vocês mudem e se tornem como crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Sua aparência juvenil reflete uma fé infantil que se recusou a se tornar cínica. Essa fé literalmente preservou suas características. O Papa Leão XIV observou que aqueles que parecem mais jovens do que sua idade frequentemente carregam dons espirituais únicos. Sua preservação está conectada ao seu propósito, como instrumentos finos mantidos em perfeitas condições. Você está sendo mantido para performances específicas do reino. A história de Ana, em Lucas 2, versículo 37, fala de uma profetisa que nunca saía do templo, mas adorava noite e dia, jejuando e orando. Aos 84 anos, ela reconheceu o menino Jesus. Sua preservação o preparou para reconhecer e anunciar o que outros podem perder. Sua aparência juvenil está despertando ciúmes em alguns e curiosidade em outros. Ambas as reações criam oportunidades para testemunho. Quando perguntado sobre seu segredo, você pode apontar para a única verdadeira fonte da juventude, o relacionamento com o Eterno. Jeremias 1, versículo 5 declara: antes de formá-lo, no ventre eu o conheci. Sua preservação começou antes do nascimento. Deus o tem mantido por décadas, porque ele ordenou seus dias antes que um viesse a ser. Sua aparência corresponde à sua linha do tempo eterna, não ao calendário da Terra. O Papa Leão XIV profetiza que sua aparência juvenil abrirá portas nas próximas temporadas. Como Esther, que encontrou favor no palácio, sua preservação o posicionará diante de influenciadores que precisam do que você carrega. Sua aparência não é vaidade, mas um veículo para o avanço do reino. A comunidade científica está estudando por que algumas pessoas envelhecem mais lentamente. Eles examinam telômeros e genética, mas perdem o componente espiritual. Sua juventude prolongada desafia seus modelos porque se origina de uma dimensão que eles não medem. 1 João 2, versículo 17 promete: o mundo e seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Sua aparência juvenil é um antegozo dessa vida eterna. Você já está participando da era que virá enquanto ainda habita nesta era. Sua preservação frequentemente se estende à acuidade de sua mente e clareza de sua memória. Isso cumpre o Salmo 92, versículo 14. Darão fruto mesmo na velhice. Sua acuidade mental corresponde à sua preservação física. Ambas testemunham o poder mantenedor de Deus. O Papa Leão XIV fala àqueles que notaram sua aparência juvenil aumentando durante temporadas difíceis. 2 Coríntios 12, versículo 9 explica: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paradoxalmente, suas provações aumentaram sua preservação. O óleo da unção, descrito em Êxodo 30, versículo 25, era um óleo sagrado, de unção. Não deveria ser derramado em carne comum. Sua aparência juvenil indica que você foi separado para propósitos sagrados. Padrões comuns de envelhecimento não se aplicam a vasos extraordinários. Alguns de vocês observaram que
Sua aparência parece mudar com base em seu estado espiritual. Após oração ou adoração intensa, você parece mais radiante. Isso reflete Moisés, cujo rosto brilhou depois de encontrar Deus. Sua aparência é um barômetro espiritual. Gálatas 6, versículo 9 encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido colheremos uma colheita se não desistirmos. Sua aparência juvenil faz parte dessa colheita. Anos de semeadura no espírito estão agora se manifestando em seu corpo natural. O Papa Leão XIV declara que sua preservação é um sinal para esta geração. Em uma era obcecada pela juventude, você exibe o método de manutenção do céu. Seu testemunho desafia os sistemas do mundo e aponta para um reino superior. O Senhor falou através de Malaquias 3, versículo 16. Um livro de memórias foi escrito em sua presença a respeito daqueles que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Sua aparência juvenil é o livro visível do céu, documentando uma vida que honrou a Deus. Sua preservação se estende além da aparência para a saúde divina. Muitos de vocês têm testemunhos de cura que os médicos não conseguem explicar. Sua aparência juvenil é o transbordamento da saúde divina residente em você. O que o céu curou, ele mantém. Isaías 46, versículo 4 promete: mesmo até a sua velhice e cabelos grisalhos, eu sou ele. Eu sou aquele que o sustentará. Para você, esse sustento incluiu o atraso dos cabelos grisalhos e a preservação de características juvenis. A promessa de Deus se tornou fisicamente visível. O Papa Leão XIV fala àqueles a quem foi dito que têm bons genes. Embora a genética desempenhe um papel, sua preservação transcende o DNA. Você herdou algo maior do que características físicas. Você herdou a bênção de Abraão, que inclui preservação sobrenatural. Sua aparência juvenil se tornará um testemunho maior à medida que você avança em idade. Como o vinho revelado ser mais velho do que seu sabor sugere, sua idade real surpreenderá cada vez mais aqueles ao seu redor. Esse espanto criará plataformas para o seu testemunho. O pai da igreja primitiva, Policarpo, foi martirizado aos 86 anos, mas relatos históricos o descrevem como parecendo vigoroso e forte. Sua preservação o coloca em uma linhagem de crentes, cujos corpos físicos testemunharam realidades espirituais. Finalmente, o Papa Leão XIV declara que sua aparência juvenil é preparação para a colheita. Joel 2, versículo 28, promete que Deus derramará seu espírito sobre toda a carne. Você foi preservado para participar desse derramamento. Sua aparência corresponde ao seu encontro com o destino. Ao finalizarmos, lembre-se de que sua aparência juvenil não é sobre vaidade, mas sobre vitória. É o selo do céu em sua vida, declarando que sua história está longe de terminar. Você carrega promessas que exigem a energia e a aparência da juventude para serem cumpridas. O mesmo Deus que preservou Moisés por 120 anos, que deu a Sara um filho aos 90, que manteve Daniel forte na casa dos 80, marcou você com o selo da preservação. Sua aparência juvenil é profecia em carne, declarando que o melhor ainda está por vir. Caminhe na confiança dessa preservação. Deixe que sua aparência juvenil o lembre diariamente de que o céu investiu em sua longevidade. Você é preservado, com propósito, mantido para o ministério e guardado para o avanço do reino. Que o Senhor continue a renovar sua juventude como a da águia. Que sua aparência continue a confundir aqueles que contam anos, mas não entendem o calendário do céu. E que sua preservação se torne um testemunho que atraia muitos para aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Papa Leão XIV declarou o significado espiritual de sua aparência juvenil. Você é preservado. Você é escolhido. Você está posicionado para os maiores capítulos de sua história.
o Senhor falou, e sua preservação sobre você é irrevogável.